O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Caríssimos irmãos e irmãs, o Antigo Testamento começa com um ato de fé. É Abraão que expressa essa fé quando aceita o projeto de Deus e assim também, inclusive, aceita o sacrifício quando entrega o próprio filho e quando também se dirige para terras estrangeiras. Começa então assim o Antigo Testamento com uma expressão e um ato de fé. É Abraão que se entrega, se doa, e independente do sacrifício, ele conduz e orienta um povo, e justamente conduzindo e orientando este povo, nasce assim uma descendência. É Deus que depois vem até entre nós, tendo em vista que neste conduzir e orientar um povo, muitos filhos de Abraão, desta descendência, vão se perdendo pelo caminho. É tão verdade que na figura de Moisés, quando orienta e conduz um povo, muitos voltam porque desejam comer da cebola do Egito. Significa dizer, voltam para a realidade do pecado. Outros também começam a partir dali, que é o momento em que começa a voltar o coração e todo o ser para o material, naquilo que é justamente o bezerro de ouro. São homens e mulheres que se dispersam no caminho, são homens e mulheres que são como que filhos de Abraão, mas que vão se deixando levar, vão se deixando envolver por aquilo que justamente é o pecado. Voltando-se o coração e adorando aquele bezerro de ouro que expressa a realidade do pecado, também o material, não é diferente na nossa sociedade atual. Parece que nós vamos nos envolvendo de tal forma com o pecado, com as realidades materiais, com aquilo que distancia o coração humano do homem e da mulher de Deus. É como se nós fôssemos buscando aquilo que é a periferia e deixando de lado o essencial. É como se buscássemos água podre, uma água suja, uma água que adoece dentro, e deixando a água cristalina, a água da vida, a água que justamente sacia e gera vida. Tudo isso para dizer, caríssimos irmãos e irmãs, e nós, o nosso coração está voltado para quê? Para quem? Onde está o coração, está o teu tesouro. O nosso tesouro está naquilo que nós amamos. O nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser é envolvido com aquilo que nós amamos. Durante o dia somos envolvidos por um turbilhão de pensamento, de desejos, porque é próprio do ser humano sentir desejos, vontades. E assim sendo, às vezes somos impulsionados por alguns desejos e algumas sensações que é próprio do coração e da mente humana, que te leva à perdição, te leva ao vazio existencial, te leva àquilo que é a angústia, o sofrimento, e assim se perde no caminho. Por isso que Deus, olhando e usando de amor e compaixão para conosco, também envia
o seu Filho, que veio para justamente concretizar aquilo que são as profecias a partir de Abraão, dos profetas. É Deus que envia o Filho, e enviando o Filho começa aqui o Novo Testamento, que também começa com um grande ato de fé e de amor. É Maria que, quando diz sim, entrega-se de forma total e por inteira. E dizendo sim, Maria vai até as últimas consequências, como nós temos conhecimento. É Maria que se sacrifica vendo o Filho sendo sacrificada. É Maria que faz um percurso, assim como foi a Isabel, fez todo um percurso indo ao encontro de tantas pessoas para assim servi-lo. É a vida do cristão, é se disponibilizar para servir, para doar-se, para entregar-se. Às vezes queremos seguir Cristo, viver Cristo, mas sem a experiência do sacrifício. Queremos ser cristãos, católicos, mas sem a experiência da entrega, da doação, do sofrimento, que seria uma vida sem sofrimento, uma aberração. Seria uma vida perdida, como diz São Pio. Uma vida que não passa pela experiência do sofrimento, da paixão, é uma vida que ainda não foi e não está sendo purificada. Porque o sofrimento vem para purificar, renovar e transformar. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, no Novo Testamento, que se inicia com a figura também de Maria, quando diz sim, como Abraão, que faz esse caminho de entrega, de sacrifício, de amor, de doação, inclusive entrega o próprio filho como Abraão para ser sacrificado. É Maria que doou-se por inteiro. E aqui a gente pode perceber que no percurso, seja do Antigo Testamento como do Novo, muitos vão se perdendo no caminho, muitos vão desistindo porque é difícil amar, e somente ama aqueles que se entregam de forma total e entrega a própria vida em prol do amado ou da amada. Por isso que às vezes no caminho se desiste, volta para a cebola do Egito, volta para aquilo que são as vontades e os desejos que o próprio corpo quer e deseja, e assim se perde, porque negar a si mesmo é difícil, é dolorido, dói, mas para ser amor tem que doer, porque justamente dizia Tomás de Aquino que Deus é amor em ato, e para amar de verdade tem que sacrificar. Mas para fechar o pensamento, uma coisa bonita é justamente aquilo que é a própria vida de Cristo. Quando preparou os seus, escolheu os seus, preparou os 12, e quando assim estava preparado, pediu que fossem, chamou, preparou, pediu que fossem comunicar que o reino dos céus estava próximo. Justamente comunicar o evangelho, que era ele mesmo, Cristo. E disse: vai, mas ides antes o resto do povo de Israel. E que resto é esse? Que povo é este? Foram aqueles poucos que defenderam o combate, defenderam a fé, que continuaram sendo filho de Abraão no sentido de fé, defenderam mesmo em meio à dificuldade e sofrimento a fé, se mantiveram firmes e convictos daquilo que abraçaram, que é o projeto de Deus. Esse pequeno resto era aquele povo que justamente Jesus pedindo que os discípulos fossem ao encontro deles, se unindo, se juntando, começassem ali a difundir o evangelho, para que a partir de Pentecostes crescesse mais aquilo que é a igreja enquanto cristão, enquanto pessoa, e que se difundisse a partir de Pentecostes. É preciso, como este pequeno povo, este pequeno resto de Israel, nós estejamos firmes, convictos, defendendo o bom combate, defendendo a fé, defendendo a minha vida de cristão, entregando-me, confiando-me, mesmo em meio às dores e o sofrimento que vem, é natural e é próprio, que se não fosse assim, não teria busca, não teria ascese, não teria o querer ir ao encontro deste Cristo. E nós estamos vivendo essa experiência com Cristo, estamos trilhando este caminho rumo à eternidade, ou nós estamos orientando alguém como fez Abraão, como fez Maria, como fez Pedro, e justamente aqueles 12 que foram escolhidos continuaram a missão, inclusive dando a própria vida, se sacrificaram de tal forma que deram a própria vida. É por isso que aqui ainda estamos.
poucos, frente à pandemia, poucos dentro da igreja, mas são os poucos, como diz o apóstolo Paulo, um dia chegaria um momento em que a igreja seria como o primeiro momento, Cristo e alguns poucos. Isso é expressado também ao pé da cruz, porque participar do sofrimento, da paixão, da dor, de tudo aquilo que foi e é o sofrimento de Cristo, requer a entrega total. É entender que seguir Cristo é se disponibilizar para o sofrimento e para o sacrifício. É entender que seguir Cristo é estar disponível de prontidão para sofrer e assim, se for preciso, dar a própria vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, eles, os 12, foram e levaram a palavra, comunicaram aquilo que viram e presenciaram e chegaram ao ponto de dar a própria vida em testemunho deste Cristo. E nós estamos dando pelo menos um pouquinho do nosso tempo no dia a dia. Nós estamos oferecendo a nossa vida, o nosso ser, os nossos carismas que Deus nos deu em prol deste reino, do anúncio deste evangelho. Se na minha casa, pai, mãe, eu não sou discípulo e missionário, os meus filhos irão se perder porque eu já estou perdido. Por isso é importante voltar para dentro de si, comunicar-se com Deus e assim trilhar esse caminho do sacrifício, da perseverança, da catequese para com os meus filhos, da vida de oração, voltar àquilo que antes existia nas casas e residências. Porque hoje o mundo vive desequilibrado, as pessoas vivem desequilibradas, o sofrimento justamente se dá não porque eu amo Cristo, mas porque eu me apeguei naquilo que é supérfluo e aquilo traz o vazio, o sofrimento e uma angústia que às vezes te faz perder daquilo que é o essencial ou o caminho que é o próprio Cristo. Por isso Cristo foi o ato de amor por excelência, quando no madeiro da cruz entregou-se e entregando-se resgatou toda a humanidade. É aquele que Deus enviou, veio, cumpriu com tudo aquilo que deveria cumprir, ao momento de dar a própria vida para assim que fôssemos resgatados e assim voltar para aquilo que é nossa pátria, as realidades celestes. Amém? Preces da comunidade.